O resto caminha andando, agora eu não sei quanto que é. Não, vamos andar não. Se a gente ver um jacaré, a gente corre pra cá. Hoje a gente tava com planos de ir fazer uma trilha de canoa, só que essa noite o tempo virou. Parecia que o RV ia ser levado com a ventania. Ao ponto de umas 3 horas da manhã a gente escutar um barulhão em cima do RV. Aí a gente lembrou que ele tinha deixado o painel solar dele lá em cima. Aí o Pedro foi lá fora, teve que caçar mesmo com a lanterna pra achar onde o vento tinha jogado aquele negócio. E aí a gente já ficou naquela, né? Que se amanhecesse assim, a gente já não poderia ir. Porque imagina, levar as crianças numa canoa, num lago cheio de jacaré e crocodilo, com uma ventania danada, né? Na hora que ele chegou lá e falou que ele tinha uma reserva pra ir de canoa nessa trilha hoje, o cara, já foi cancelado, já. Tipo, nem seja louco de sair, né? O bom daqui dos Estados Unidos é isso, que eles são tão preocupados, né, com a segurança, que eles já não deixam você sair. Então, mesmo se a gente for meio doido, a gente tem sempre um freio. Agora as crianças vão fazer uma atividade aqui no centro de visitantes. Você pode pegar ela, pega ela pra você ver. You can touch it. E tá com cuidadinho pra não derrubar, tá? Obrigada. Fala de nada. Conversei com a menina do Visitor Center e ela falou que o melhor lugar para ver manati, crocodilo, etc. é aqui na marina mesmo, é ali fora. Então a gente vai tentar dar uma olhada, ver se a gente vê eles ali. Agora, jacaré a gente não vai ver aqui. Jacaré ela falou que é nos laguinhos, tem vários laguinhos por aí. Ela falou que qualquer laguinho que a gente entrar tem jacaré. E ela falou que tem um outro lugar que também é bom para ver crocodilo, que chama esse Bear Lake, que a gente pode ir dirigindo até lá, estacionar lá no final e hike esse pedaço aqui. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight, Definitely a croc. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Eles vão ficar onde está mais quente. Hoje eu acho que está ventando demais, eles devem ficar dentro d'água. Nossa, ela falou, você pode fazer isso aqui de bicicleta. Porra, eu vou sair coberto de lama, né? São 2 milhas de carro e 1,6 milhas andando. A gente não vai andar todo 1,6, mas a gente vai andar um pouquinho e ver se a gente vê um jacaré, né? Mas a gente vai entrar, não vai chegar até o lago? Vai, o lago fica aqui já. Nossa, não, o lago tá super longe ainda. Não, o resto do caminho é andando. É isso que vocês querem saber? Então o resto do caminho é andando. Agora eu não sei quanto que é. Não, vamos andar não. Ah, Lisa. Nossa senhora. Se a gente ver um jacaré, a gente corre pra cá. Esse carro vai precisar de um banho. Nossa senhora. Nossa, a gente lavou ele antes de ontem. Agora a gente vai andar beirando esse riozinho até chegar no lago. Olha a cor dessa água. Cara, será que a gente vai conseguir ver algum jacaré aqui? Desde que a gente entrou na Flórida, a gente tem visto placas, né? De que toma cuidado, porque que tem jacaré. E acho que a gente tá secando demais isso. Se a gente tivesse conseguido fazer o passeio de canoa, certeza que a gente teria visto. Mas a gente conseguiu ver o crocodilo hoje. Então já tá no lucro. Viajar de RV deixa a gente meio mal acostumado, né? Por quê? Tem a nossa casa aqui, a gente vai lá ver tudo que a gente quer ver, depois volta pra casa. A gente tá sem eletricidade aqui, né? Então a gente depende do forno. Então o que a gente fez? Uma pizza, né? Para as crianças e pro Pedro, salada. E eu tô comendo a sopa. Uma sopinha de frango. Pedro e a Lisa estão tentando soltar uma pipa. Mas o vento tá tão forte
Volta o cão arrependido. Acho que esse duct tape que eu botei aqui em cima tá making the top too heavy, né? Lisa, se você visse o tamanho das raviolas que eles faziam lá no Brasil quando eu tava crescendo. Ó, a Lisa tá soltando a pipa agora, caraca. Snowbirds não devem estar muito felizes esse ano, não. Porque aqui fez um frio que, de acordo com a dica, eu nunca tinha feito antes. A temperatura chegou a 2 graus. Frio pra caramba, ainda mais pra quem foge pra Flórida. Mas enfim, a gente acabou perdendo jacarés, quem diria, né? A gente tá desde o começo falando que quer ver jacaré. Nossa experiência a outra vez que a gente foi, tinha jacaré. E a gente falou pra Lisa, não, lá no Everglades você vai ver jacaré. E não, a gente tem essa ideia de que o Everglades é um brejão, né? Mas na verdade não, ele é um rio, mas que ele corre muito lentamente pro Golfo do México, né? Ou pra Baía da Flórida. Ele fornece água para 1/3 da Flórida, que provavelmente é a área toda de Miami, né? Muito legal. Pedro conversou ontem com a Ranger lá no centro de visitantes e ela explicou pra gente por que eles tiveram que colocar fogo antes de ontem, né? Que eles estavam fazendo aquele fogo controlado. O que ela falou foi que esses incêndios que já são programados, né? Eles aqui no Everglades são feitos para poder queimar uma vegetação que espalha as sementes através do fogo. Ela vai secando, né? E fica esperando, né, ter algum incêndio, alguma coisa. E ela falou que se eles não colocarem fogo nessa vegetação, especificamente, vem um relâmpago, né, um raio, e inicia o incêndio de uma forma que eles depois não conseguem controlar e se alastra com muito mais rapidez e pode ameaçar, né, a biodiversidade da região ali e acabar causando problema.